Alô, galerinha do YouTube, beleza? Quer dizer, Do do YouTube? Spotify. Pode ser que estejam ouvindo a gente pelo YouTube, né? Mas do Spotify, da Deezer, da Apple Music, de onde vocês forem, não importa. O importante é que estão ouvindo a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Ah, Acreditado. Nossa, amiga, porque você tá nessa vibe assim, tão cabisbaixa, tão triste, tão perdida? É a idade, né, amiga? Ela chega. Oh, meu Deus. eu não vou nem responder, Gabriel. Hoje eu tô uma coisa assim, evitando conflitos. Não, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast Aquele Editado. Eu sou o Gabs, eu tô aqui com a Gigo e com a Scarlett. E Ai, nós vamos fazer o seguinte, um apelo primeiro antes de começar esse episódio, que é para que vocês vão nas nossas redes sociais. Primeiramente, a rede social do podcast, que é @podcast Aquele Editado. Tem no Instagram, tem no Twitter, tem no Facebook. E aí vocês vão lá, procurem a gente, nos sigam para ficar por dentro de todas as nossas atualizações, que não acontecem só nas plataformas de streaming. Mas nas plataformas de streaming é onde vocês encontram nossos episódios. E no YouTube, que também é só jogando podcast aquele editado. Temos perfil na maior parte das plataformas, nas principais, no Spotify, na Deezer, na Apple Music, no Google Podcasts, no YouTube. Então nos ouçam, fiquem por dentro também dos nossos episódios. Sigam a gente nas plataformas de streaming, isso é muito importante, porque as plataformas elas vão indicar os nossos episódios sempre que tiver lançamento. E esses lançamentos costumam ocorrer sempre às segundas-feiras, às 11 horas da manhã. Então, bora lá, que hoje a gente vai falar sobre. Peraí, essa foi a introdução? Não, mulher, não. Corta, corta. Exclói, exclói. Cadê a vinheta? amiga, não precisa. Tem certeza? Ai, meu culto. Segue o baile. Toca o programa, que eu tô cheia. Não precisa nem de vinheta depois dessa passada. Infância Parte 2. A gente tem um episódio aqui nesse programa no qual a gente falava de coisas de infância, um episódio de nostalgia e games. E hoje a gente vai fazer a parte 2 desse episódio. Então, se você não ouviu ele ainda, a primeira parte desse episódio, você vai lá no episódio 7, que está disponível também na plataforma que você está ouvindo. E aí você vai lá, escuta ele primeiro e depois você volta aqui para continuar esse episódio. Ou cru? Ô, que inglês é esse, bicha? Eu É de prometi que Londres, eu ia amiga, é de que Londres. eu prometi que eu ia fazer uma linha que não quero críticas, não quero Ai, conflitos, lá vem. mas assim, esse seu inglês, ele tá prejudicado, ele tem que passar por uma, né, uma FISC, sei lá, uma coisa assim, desse jeito. Ai, amiga, que esse inglês que eu tô usando, ele é aprovado somente pra quem tem filiação com a família real britânica. E como eu sou um amigo muito íntimo deles, não faço parte da família real britânica, mas sou um amigo muito Ai, tá íntimo, então bom, eu tá tenho bom, tá autorização pra usar. bom, tá bom, tá bom. Sem fanfics. Não tenho tempo pra fanfics. Mas aí vocês viram que esse episódio a gente começou já assim como, a Gigo muito cabisbaixa sem direção, porque ela já é uma pessoa idosa. Só que hoje a gente vai voltar no tempo pra trazer jovialidade pra vida dela. A gente vai falar Ai, sobre que cachorra. sobre infância, então a gente vai tentar trazer luz e esperança pra esses olhos novamente, tão cansados. Enquanto uma começou na vibes velha, a outra começou na vibes infantil, criando historinhas. Ai. Nossa, Scarlett, você me detonou agora, viu? Foi genial a colocação, foi, mas não fala assim comigo. Vamos lá. Mas e então, falando dessa vibes assim de criança e tal, vamos vamos já entrar nesse rolê assim de tipo, o que que vocês mais sentem falta das coisas da época de criança, assim, da época de quando vocês eram novinhas? Não ter boleto, não ter boleto, não ter preocupação. O que eu mais tenho falta, eu tenho falta de não ter que me preocupar em fazer comida. Ai, gente, era pra Ai, eu falar uns sempre gostei de elementos fazer comida assim, desde pequeno. coisas. Ah, eu também, amiga. Nossa, eu ficava com tanta raiva. Porque, Do que tipo assim, raiva? porque eu sempre fui.
tipo assim, hoje em dia eu amo cozinha ainda, né? Tipo, eu gosto de fazer doces, sobremesas, Ah, essas vá! coisas. Sou ótimo cozinheiro, por sinal. A gente nem Inclusive, imagina que você adora cozinha, que é a sua parte favorita da quem, casa. Só quem que é a casar parte onde ela comigo, vai pra comer, não é pra cozinhar, gente. Que isso não, eu fique bem cozinho claro. também. Eu cozinho também. E quem casar comigo vai estar sempre de bucho muito bem cheio. Mas Cheio de assim, caramelo. só que assim, vai ter que ir pra cozinha junto comigo, que eu não sou um escravo de ninguém pra ficar fazendo comida pros outros, não. Mas Mas você assim, falou que gosta de fazer comida? Cala a Agora já não boca, que quer eu mais tô só, fazer? eu tô só, cala a boca, que eu tô só esperando ouvir a Gabs falar que ela faz comida, que aí eu vou falar sem pra todo dispersar do mundo aqui que ela assunto, faz comida no iFood, né? Só se for. sem, sem dispersar do assunto, porque o papo é de criança. E aí eu ficava muito puto, gente, porque eu amava aqueles fogãozinhos, aqueles kits de cozinha que tinha de brinquedo. Desde E criança, que uma criança viada. E aí, tipo, eu amava aqueles brinquedos assim, tipo, não só esses, né? Vários outros, mas tipo assim, ai, eu amava esses brinquedos de cozinha, assim, tanto é que uma vez, eu não sei como, meus primos, eles moravam perto antes, quando eu era criança, numa época, hoje em dia não mais, mas tipo, eu lembro que teve uma vez que minha mãe ganhou um kit de cozinha e ela ia dar pra uma prima minha que morava aqui perto. E aí eu fui, peguei e fiquei com alguns itens pra mim. Peguei e guardei. Eu falei assim, não, vou ter também. E aí fui e guardei porque ela queria dar o presente pra ela. Porque eu amava aqueles kits de cozinha e eu não podia brincar com eles. Só podia brincar quando não tinha ninguém por perto, porque minha família não deixava. E até hoje ela acha que Na cozinha não. verdade, nem é que não deixava, mas ficava sempre rolava uns comentáriozinhos, umas graças, assim, umas piadas. Aí eu só brincava, eu tinha muita vergonha, porque eu era muito tímido quando eu era criança e eu só fazia isso de longe. Coitada, Tem, gente. tem Não pode, algum. não pode julgar a criança. Só Mas quando porque eu ela. falei de. Ah, Quando eu falei de falta, assim, de saudade, essas coisas, era pra falar sobre isso, se tinha alguma coisa, algum elemento específico, assim, da infância que vocês sentem falta. Algum Yo-Yo Crane, brinquedo. Yo-Yo Cream, Pé de Moleque, Ai, pé de moleque é Barbies, tudo. Mas Barbies de pé maneira de moleque tem geral. até hoje, não é? Tem, mas não é igual aquele Pé de Moleque da infância. Barbies, e Push Pop. Push pop, o que é isso? Eu nem sei. Era um pirulito que você botava o dedo, aí ele saía como se fosse um batom, aí você chupava aquele pirulito, e aí a sua saliva ficava escorrendo por aquilo dali, depois melava seu dedo inteiro, e você ai, jurava que que tava saudade. arrasando com aquilo ali, mas aquilo dali era um nojo, um nojo. Amiga, mas um tomate Chocado! desse ainda acha. Eu não lembro disso. Push Pop, eu nunca mais Sim, vi aquilo. menina. Sim, aqui perto de casa vende. Eu comprei esses dias. Ai, amiga, Nossa. pois eu nunca mais vi. E olha que o push pop naquela época era uma coisa de boy, assim, era uma coisa de gente muito rica, porque custava Continua tipo sendo. Você vai 5, comprar um 6 push pop aí reais. R$ 4,50. Na época eram uns 5, 6 reais, era uma grana, era um investimento que você fazia naquele pirulito, não era uma Nossa, coisa assim, menina. não. Ai, Eu eu não peguei pesquisei dessa aqui, agora época eu cara, não. vi. Eu lembro sim, tudo. Eu E não ele tinha uma peguei dessa luzinha, época não cara, menina. tinha? Tinha Ah, uns que vinha com luzinha, com tipo um LEDzinho que acendia o Uhum. pirulito e ele ficava. Mas basicamente assim, como criança é um bicho burro, né? Besta. Porque, tipo, a gente tava pagando por uma coisa que, assim, o pirulito em si, pra quem não sabe, era nada mais nada menos do que aquela chupetinha de caramelo, que era açúcar com corante. Açúcar queimado. Açúcar com corantezinho vermelho que tinha uma luzinha. Você pagava, não era nem pelo pirulito em si, você pagava pela embalagem, que era um plástico que tinha uma luzinha de LED. Quando você botava o Feio. dedo, quando você botava o dedo, para quem não sabe, pensa num batom. Era um batom, só que ao invés de você girar pro batom subir, você colocava o dedo no fundo, empurrava o pirulito e o pirulito subia. E aí, nessa que você colocava o dedo, você ativava a luzinha que deixava o pirulito, que é de caramelo, transparente, ficava vermelho e acendia. Era só isso, Uhum. gente. Mas era era um açúcar queimado que você podia fazer em casa e jogar corante. Mas a não, criança quer saber disso? A criança não quer saber disso. A criança quer saber do quê? De gastar. E eu não principalmente peguei quando você é ele uma nessa época criança. cara, menina. Quando Ai, era na minha época, ele era baratinho, amiga. Não era não. caro ainda, não.
Pois aqui na minha cidade, no meu país, gata, era caríssimo, era R$ 5. E quem tinha R$ 5? Então você era uma criança muito rica, porque você mesmo acabou de falar que era 4,50. 4,50 Amiga, um mas a pirulito? Tô Scarlett falando era. Você lembra que ela agora. falava. Ah, é Você lembra que a verdade. Scarlett falava do. Que o pai dela guardava o dinheiro, tipo, das viagens, dava um sacão de dinheiro pra ela, que ela gastava com coisa. A É Scarlett verdade. era burguesinha safada. A Scarlett Sua teve bunda, sua uma bunda. infância de criança branca rica. É Sua sim. bunda. Teve É sim. sim. Não é, É Teve. sim. não é E não. agora eu vou Cala a boca! porque meu nome é pisadeira e eu vou pisar. É sim, porque a criança que tem 4,50 para dar num pirulito, ela é rica. Ela é Exatamente. rica. Você é muito surda. Eu falei que agora ele tá esse valor. Na minha época, ele não era caro desse jeito que você falou. Pois não. Você falou isso antes. E olha, você que tá ouvindo o podcast, volta um pouco Ih! e ouça. Porque as câmeras estão ligadas e vocês podem confirmar isso para ver se eu estou louca ou se ela tá mentindo. Porque ela falou que era 4,50. Volta um pouco o áudio e Tá ouve. agora, velha surda, caquética. Volta o áudio e ouve. Mas ainda assim, é caro. É caro. 4,50 Era um caro pirulito mesmo. é caro. Qualquer coisa que eles inventam de graça diferente, eles botam um valor a mais, né? Isso vale para esse pirulito, vale para o Kinder Ovo, que eles botam o presente lá dentro e torna o preço um Sim. absurdo. Aliás, tem uma outra coisa que me lembra muito infância e que eu amava. E esse era um pouquinho mais barato, era tipo R$ 1. Que é um Hum. chocolate que eu nunca mais vi na vida. Mas quem comeu desse chocolate sabe que nada no mundo se compara a esse chocolate, que é o chocolate da Turma da Mônica. Vocês lembram? Que Não era um chocolate. sei se eu lembro. Amiga, era um chocolate que você abria. Ele era tipo um chocolate mesmo, né? Chocolate. Ai, sim! E Que aí ele tinha o tinha. desenho da Mônica em chocolate branco, que era. Aham. Nossa, aquilo dali, gente, era um chocolate que jamais vai existir algo que supere aquilo ali. Eu nunca mais vi. Sim. Ah, e eu lembro muito de duas coisas. Uma delas eu torço até hoje pra voltar. A primeira é a traquinas de limão. E a Hum, segunda era o Bubalu, o nome, né? Babalu. Era Babalu. O Babalu Bubalu, que. olha a outra. Eu não sei! O inglês Mas ele era tudo e tinha um que era de banana. Vocês lembram? Ai, que delícia. Ah, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Gente, são umas coisas assim que, putz, ninguém nunca vai superar. Nunca vai superar. É Ai, verdade. E a ninguém bolacha nunca do Máscara, vale vocês lembram? centavo da Florestal. Não, bolacha do mar. É que a Giga é mais velha que a gente, né? Então, tipo, ela lembra de umas coisas que a gente nunca viveu. Do Mas quê? não, não. Ai, ridícula. A Bolacha do bolacha do Máscara? Máscara, você lembra, Scarlett? Eu lembro sim. Essa Nossa, gente, bolacha do essa. Máscara, É uma das coisas que eu mais gostava. O que que ela Pode, fazia? pode... Aquela a- que ela fazia, né? Você comia e ela em ficava. si não fazia nada. Porque, né, se eu não me engano, era uma passatempo, não era, Scarlett? Passatempo do Máscara? Eu não lembro qual era a marca dela, amiga. Eu Mas acho eu que acho era que era assim. passatempo. Eu acho que era. Mas era alguma marca que, tipo, fez uma edição especial de tema e piriri pororó. Isso, foi bem na Uhum. época que saiu o desenho do Máscara, assim, sabe? Que era uma Uhum. febre. E aí fizeram uma bolacha que o recheio era verde neon, tipo verde igual a cara do Chocado. Máscara. E a Uhum. bolacha em si, se eu não me engano, era amarela, enfim, eu não vou saber, mas era um sabor que explodia, gente, o sabor que Nossa, esse daí não, explode. não vejo uma passatempo fazendo isso, mas isso é a cara da Traquinas. Não, amigo, o pior é que eu acho que não era da Traquinas. Não, eu acho que era mais a cara da Danix, que a Danix que tinha essa palhaçada de fazer, tipo, coisa temática. E ele sempre colocava, tipo, adesivinho dentro da embalagem, você lembra? Exato, eu acho que era da Nix mesmo, nega. Eu acho que era da Nix. E quem comeu dessa bolacha sabe que a vida era diferente. Era muito diferente. Nada se compara. Aquela bolacha. Gente, várias coisas que, ó. Vocês querem agora falar de infância? Então eu vou jogar as cartas na mesa, vou rasgar o véu da viúva, gata. Ai, ó, nada se compara aos Tazos. Quem viveu a época do Tazo no Salgadinho?
Ah, mas Tazo não é de comer. A pitulinha. Ah, mas isso é infância. A pitulinha que vinha com a Pokébola e o Pokémonzinho dentro. Aquilo Ai, essa dali. eu não sei não, mas a do Tazo, nossa, eu A colecionava. pitulinha, amiga, era o refrigerantezinho. Nossa, não Que era lembro da da- pitulinha. Nossa, eu não lembro disso. A pitulinha era de que marca? É da Antártica. Ah, tá. Mas eu lembro dela. Ai, era. E ela equivalia àquelas. Sabe a menor coca que tem hoje, a A garrafinha? coquinha, sim, as É, a coquinhas de. coquinha. É a mesma coisa, amiga. Só não era da Coca. Nossa, eu tô passada que a Scarlett não lembra da pitulinha de Pokémon, porque a pitulinha de Pokémon era Amiga, por tinha de tudo. Pokémon, eles lançaram depois daquele clube. Como que é? A Turma do Bairro, tinha da Turma da Mônica. Ai, tinha de vários desenhos, várias animações. Eles lançavam versões. Outra coisa que eu amava era assistir Babar. Não sei se você que tá ouvindo lembra de Babar, que era um desenho que passava na TV Cultura, que era de um elefantinho, que era rei da cidade. Ai, gente, é um desenho francês. Depois eu fui Eu lembro, eu me lembro. inteirar sobre isso, mas ai, amava Babar, amava Rupert, Pequeno Urso. Isso é muito minha infância. Quem viveu essa Caio. era? Ai, Caiu Caio é não, meu Caiu já é bem mais preferido. novo, né, gata? Caiu minha irmã, que tá grávida agora, que inclusive ganhou bebê hoje. No dia que a gente tá gravando esse episódio, minha irmã pegou Caiu na infância dela. Caiu já não é uma coisa infância, Caiu já é uma coisa mais Nutella. E falando em Nutella, tinha o Nossa! Yo-Yo Crane. Você lembra do Yo-Yo Crane? O Yo-Yo Crane era a Nutella de hoje, que é aquela que era caro pra caralho aquilo também. Você lembra, E era amiga, do misto, Yo-Yo né? Eu Crane? lembro. Eu Nossa, lembro. o Yo-Yo Crane pra mim foi um negócio que eu descobri muito velho. Ai, Porque. amiga. É porque assim, lá na onde eu morava, em Ipatinga, tinha muita coisa própria do lugar, sabe? Que era, tipo, Hum, era o mais conhecido. Então, acabava que Hum. esses negócios, assim, mais. Que ficava mais popularizados em outros lugares, não é que não chegavam lá, até chegavam. Mas era muito raro você ver. Porque lá tinha, tipo, igual eu já cheguei a comentar com vocês da marca de salgadinho, que Uhum. era, uhum. acho que era Gulosito, se eu não me engano. Meu, aquilo, tipo, lá, Hoje quando em eu. dia você é a gulosita, né? Não, essa é a Gabs. É, na Ela joga época tudo lá, pra tipo, mim, essa puta. acho que você quer comilona passar fome. Enfim, na Não, mas a época lá, gulosita que eu tipo, tô falando é outra gulosita. Eita! essa parte eu posso me apropriar, porque eu sou mesmo. Enfim, na época lá, tipo, esses salgadinhos da Elma Chips não era uma coisa. Tipo, tinha. Mas os outros eram muito mais populares. Todo mundo gostava dos outros, porque eles eram muito bons. Então, tipo, a gente acabava nem comprando essas coisas. Tipo, esse negócio do Guaraná aí mesmo que a gente tava falando. Depois que você mandou a imagem, e sim, eu conheço. Mas são um negócio que chegou e foi muito rápido, sabe? Nossa. Eu nem lembrava disso, porque ele chegou e sumiu muito rápido. E deixa eu perguntar uma coisa. O pescaria é do tempo de vocês? Eu tinha Que... Sim, muitas, sim, viu? sim, sim, sim. Ah, eu amava. Gente, pra quem não sabe, pescaria era um joguinho que era tipo, vinha um quadrado com vários peixinhos. Aí você dava a corda, aí os peixinhos ficavam abrindo e fechando a boca. E você tinha uma varetinha que vinha com um imã. E aí você tinha que puxar O o peixinho. peixinho enquanto ele abria e fechava a boca e o negócio ficava girando. Era Ele tinha um tudo. círculo no meio. Eu Ele amava cabe. aquilo. Se você juntar as suas duas palmas da mão, assim, as suas duas palmas da mão hoje, uma mão de adulto, daria o tamanho dele, que ele era pequenininho, né? Ele não era muito grande. Isso. E também tinha o brinquedo mais de pobre que assim, o brinquedo de pobre, era o pega-vareta. Que não tem um pobre que não tinha um pega-vareta, porque custava R$ 1. E quando você não tinha condição, seus pais pegavam os palitos de churrasco e te davam, e você fazia o pega-varetas com palito de churrasco. E E aí tinta depois. guache. E tinta guache. E aí depois evoluiu para um outro, que eu nem lembro o nome, que era um pega-vareta mais, assim, evoluído, que, tipo, tinha o brinquedo original, que era caríssimo, mas a gente Uhum. que era pobre fazia o quê? Pegava uma garrafa PET, fazia vários buracos na garrafa PET,
Aí você passava as varetas na garrafa PET, tipo, fazia uma cama de gato dentro da garrafa PET. E aí você jogava bolinha de gude por cima. E aí a meta do jogo era você tirar as varetas sem a bolinha de gude cair pra baixo. Uhum. Isso era o auge, nega. Isso era o auge. Era só pra quem era assim. Sim. Ai, eu lembro das duas experiências. Tanto das varetas. Eu tive o pega-vareta, mas tipo, porque também depois várias marcas começaram a fazer, né? Aí tinham as versões mais furrecas e baratas. Uhum. Então eu já tive esse pega-varetas, eu já fiz o modelo da garrafa PET também. Eu fiz o de churrasco que pegava e pintava com tinta guache. E você falou de bolinha de gude. Era muito moda a bolinha de gude e Ai, cards, sim. principalmente de competição assim, era o que mais rolava, bolinha de gude e cards. E aí eu lembro que na escola, tipo no meu ensino fundamental 1, o pessoal era muito aficionado nas bolinhas de gude. E aí tinha um campo assim que fazia parte do estacionamento da escola, que só os professores poderiam acessar, e os Que era alunos cheio de davam um buraco. jeito de pular pra poder, porque lá o chão era de terra, e querendo ou não, quando você jogava a bolinha de gude, tinha todo um esquema de fazer um buraco, de ter um buraco no chão, né, pra poder jogar e tal. Uhum. E aí, como o resto do chão da escola era tudo de concreto, tipo, o pessoal dava um jeito de entrar no estacionamento que era fechado pra poder jogar lá dentro. Meu Deus. E sim, amiga, tipo, porque tinha uma cerca assim e o pessoal passava por baixo. Ai, mó rolê. E aí eu lembro que a galera, que teve um dia que a gente ficou cagado de medo nesse dia, porque, tipo assim, o tio da perua levava a gente e a gente só podia sair da escola quando ele ia buscar na porta da sala. Tipo, a tia da perua ia buscar na porta da sala. E eu Uhum. ia de perua, porque minha escola não era perto. Gabs E aí também eu. era uma criança rica que ia de perua. Não, amiga, mas é porque eu estudava longe mesmo. Não tinha escola perto da minha casa nessa época. E aí eles. Aí, tipo, a tia da perua. Peraí, me perdi na história, a Gigo me atrapalhou. Que o tio da perua ia buscar na porta da sala. Isso, aí a tia ia buscar na porta da sala, e aí teve um dia que a gente não entrou na sala, e tipo assim, a minha escola era enorme, enorme, enorme. E aí a gente não entrou na sala pra ficar jogando, e aí tipo a gente ficou do lado de fora, e aí eles fechavam o portão depois que as aulas começavam. Tipo assim, tinham dois portões, o da entrada tipo que dava pra rua, e depois tinha uma parte interna assim que dava para que tinha o caminho pra quadra, tinha o caminho pro estacionamento, antes de entrar de fato na escola em si, que era onde tinham as salas e os pátios e tal. E os andares. E aí a gente ficou nesse meio termo ali, naquele meio ali. E aí a gente ficou lá, e aí quando a gente tava jogando bolinha de gude, aí tipo o guarda fazia a ronda. E aí quando o guarda veio começar a fazer a ronda, tipo assim, tinha uns 2 ou 3 guardas. Um deles ficava sempre na quadra, porque na quadra os adolescentes tinham mania de pular pra ficar fazendo gandaia lá, né? Então ficavam sempre na quadra e outros dois que faziam a ronda pela escola. E aí, tipo, teve um dos guardas que tava fazendo a ronda, a gente teve que sair correndo pra se esconder. E aí, tipo assim, lá tinha um barranco, assim, que era o que levava em direção à rua. Só que antes da rua tinha um muro enorme. E aí a gente foi nesse barranco lá e se escondeu assim, foi beirando ele assim, andando lá embaixo, porque a gente não podia ser visto, né? E depois a gente teve que esperar abrir o portão pra, tipo, para o pessoal começar a entrar, correr pra sala de aula e não ser visto pela professora entrando na sala, tipo, na hora de ir embora, porque, né, senão ia gerar treta pra conseguir sair da sala, porque só podia sair com a autorização da professora e com a tia lá na porta. Esse dia foi o único dia que eu cabulei aula assim na vida, eu nunca esqueço. Que eu fiquei cagado de medo, eu era muito medroso. Vocês já cabularam aula, por sinal? Ai, amiga, querida, ó, antes de chegar nessa parte, que aí a gente já vai para uma parte adolescente, vale lembrar também que existia uma febre que, graças à indústria de brinquedos daquela época, tinha a febre do skate de mão, que aquilo dali era o inferno. Era o inferno. Quem viveu a era do skate de mão sabe que aquilo era o demônio. O skate e o patinete, né? Tinha o patinete também. E depois, então, começaram com o skate, aí viram que deu certo, gata, aí inventaram o patinete, inventaram patins, que eram uns mini patins que você botava nos dedos e ficava fazendo manobra.
Gente, aquilo era o inferno, era o inferno, era o demônio. Mas, aí partindo pra parte de cabular aula, eu fui uma criança nerd até a 7ª série, sabe? Aliás, 7ª série não, né? Primeiro ano, que já fala, né? Primeiro grau. Até o primeiro ano. Depois do primeiro ano, gatinha, eu deixei de ser nerd, aí eu virei, assim, a doida, doida, A gótica. doida. A gótica louca. Eu sou rebelde. E você? E você? E você? E você? E você? Foi na época que eu já tava começando a tocar com banda, já tava montando minha banda de rock, já tava muito trevosona, aí eu só cabulava. Eu ia pra lan house, eu acordava 6 horas da manhã pra ir pra escola, chegava na porta da escola, depois eu ia pra lan house, que ficava bem pertinho da escola, e ficava na lan house. Tipo assim, eu já trabalhava, né? Como eu já falei aqui, eu trabalho desde os 12. E eu já tinha meu dinheirinho, porque eu entregava panfleto de churrascaria, então eu sempre tinha dinheirinho, gata. Então, e a Lan House era tipo R$ 1 a hora. Como a gente ficava 6 horas na escola, eu pegava R$ 6, colocava e ficava das 6 da manhã até a hora da saída da escola. Aí quando eu dava a hora da saída da escola, eu pegava minhas coisinhas aí, casa. Gata, mas nossa, amiga, eu cabulei muita aula. Assim, pra ser muito honesto, eu acho que eu passei num semestre, eu devo ter ido, sei lá, 20 dias na escola. Num semestre, pra vocês terem noção do quanto E eu não cabulava. Você já reprovou, amiga? Não, nunca reprovei. Eu também não. É porque nessa época eu acho que era diferente, pelo que eu me lembro, pelo menos. Tipo, as pessoas não costumavam reprovar tanto por falta, se elas tivessem boas notas. Era só se realmente não fosse em nenhum momento, né? Mas, tipo, Exatamente. mas falta não era um critério tão alto. Tanto é que era por conta justamente de, tipo, não ser um critério que depois teve que passar a ser, né? Porque, tipo, as pessoas realmente cagavam. Uhum. Exatamente. Eu mesmo, juro pra vocês, num semestre eu devo ter ido não vou colocar tão pouco, eu devo ter ido, tipo, uns 30 dias na escola. Tipo, eu fui um mês e faltei 5. Assim, sabe? Porque eu Uhum. realmente, amiga, eu cabulava direto. E era, tipo assim, o começo da Lan House, sabe? Na época que inauguraram a ideia de Lan House no Brasil. Tipo, todo lugar que você ia tinha uma Lan House. E aí, tipo, eu nunca tive acesso à internet em casa. Tanto é que até hoje eu não tenho um computador em casa. Nunca tivemos um computador em casa. Eu vim ter um notebook já bem mais velho, bem mais velho. Então, gata, ali eu tava descobrindo o mundo, o universo, eu tava sabendo que era o YouTube, era o comecinho do YouTube, não Agora, tinha uma pergunta que não quer nada. calar. O que é que você ia fazer na Lan House durante 6 horas, durante um semestre inteiro? Amiga, tudo que não presta. Eu ia ver desfile de moda, tipo assim, eu via. Sim, sim. Eu via. Ah, nessa época, gata, nem tinha nada assim de cassação. Tipo, não tinha. E bate-papo da Tinha, sim, UOL. bate-papo UOL. Era isso que eu ia falar. Bate-papo da UOL e essas coisas era um rolê que só funcionava de noite, de madrugada. De manhã não tinha. O povo não tava, sabe? Tipo, você não tinha muito papo. Tinha papo, óbvio, que se você entrar lá, tinha. Mas, gato, eu tava descobrindo a internet, eu tava descobrindo o mundo. Eu tava descobrindo que eu conseguia ver desfiles do McQueen, do Mugler. Eu via na internet, eu via clipes, eu tava, tipo, podendo ver clipes que eu nunca tinha visto. Porque, querendo ou não, nessa Coisas que a gente época. escutava no rádio. Exatamente, porque, querendo ou não, nessa época, você via clipes na MTV. Mas, assim, MTV era um canal que às vezes funcionava, às vezes não funcionava, e Uhum. sempre girava em torno das mesmas músicas. E aí você queria, tipo, sei lá. Ah, eu vi Evanescence. Ah, eu quero saber mais sobre Evanescence, porque a única música que a gente conhecia do Evanescence era Going Wonder. Aí você queria ver outras. E aí você entrava no YouTube e você descobria, tipo, Bring Me to Life, Everybody's Full. Você descobria várias músicas, você descobria um outro universo. Então, gata, 6 horas era pouco. Tinha vez que era meio-dia, tava todo mundo voltando, eu só voltava pra casa 2 horas da tarde, porque eu continuava gastando meu dinheiro em uma house, sabe? Era muito Uhum. louco, gata. Eu Foi assim amava. com o Paramore. Tipo, eu Ai, conheci sim. através da TV e depois que eu fui buscar, tipo, porque tinha uma amiga minha que era fã e eu só tinha escutado uma música deles que foi. Oh, foi Ignorance. Ignorance?
Nossa, então você já foi Não sei. bem depois, bem depois. Já, nossa, foi. Eu peguei Eu fui. Paramore no All We Know Is Falling. Então, eu já tinha escutado eles, só que, tipo, eu fui lembrar deles depois de muito tempo, e minha amiga era muito fã, e, tipo, e foi justamente quando eu comecei a ouvir rock, eu ouvia bastante coisa, mas não tinha contato com o Paramore, porque também, né, não tinha internet e tal, era só esse Uhum. negócio do o rolê da TV. Aí depois de muito, muito, muito tempo, acho que uns 2 anos depois, que eu fui, tipo, lembrar do clipe e contando pra ela do clipe, ela falou: Ah, é o Paramore, eu gosto muito deles e tal, sou muito fã. E aí que foi que, tipo, eu acho que em 2009, 10, alguma coisa assim, que eu ganhei um computador do meu pai. E aí comecei a pesquisar sobre, virei super fã. E, né, então aí, fã até hoje. Não tanto, mas fã até hoje. E deixa eu perguntar, vocês Nossa, lembram do TV Cruz? TV Cruz. não, de nome não. Gente, vocês não lembram da TV Cruz? Cruz, Mas Cruz, eu, Cruz, Não tchau. sei. Nossa, eu não lembro disso. eu lembro que esse TV Cruz, não, acho que não. Mas eu lembro que, tipo, na minha época da Dylan House também, eu não era tanto da vibes das músicas, né? Na época do ensino fundamental, eu fiquei muito viciado em Harry Potter, porque uma amiga minha gostava da mesma sala que eu, e aí, tipo, ela lia, tipo, eu tacava hate gratuito, porque eu nunca nem tinha lido, e eu falava que era ruim. E eu aprendi a ler muito cedo, né? Eu aprendi a ler com 6 anos, porque minha mãe que me ensinou em casa. E aí. Hum. Só que eu não tinha hábito de leitura, foi com Harry Potter que eu comecei, porque eu criticava bastante Harry Potter. E eu lembro que teve um dia que ela falou assim pra mim: pra você criticar, você tem que ler pelo menos. Aí eu falei assim: eu vou ler só de raiva, pra eu poder falar pra ela que é ruim. E aí eu lembro muito bem disso, que tipo, eu fiquei muito puto quando ela meio que tipo, falou assim: você não tem propriedade pra falar sobre isso. Eu não entendia direito na época tão claro o que era esse sentimento, mas eu fiquei muito puto por isso. E aí eu falei: eu vou ler só pra dizer que só pra poder afirmar que é ruim. E aí eu peguei e comecei a ler. E nessa época eu ia muito em biblioteca, então tipo, eu ia em biblioteca e em lan house. E aí eu comecei com Harry Potter e tipo assim, eu lia muito. E na época que eu ia pra Lan House, às vezes eu falava que eu tinha trabalho pra fazer, e às vezes eu nem tinha, era só pra poder ficar de chafurdaria mesmo. E como eu fiquei viciado em Harry Potter, o que eu fazia muito na Lan House não era acessar, tipo, conteúdo de música, mas era acessar o Tumblr, porque tinha muitos blogs, tipo, sobre Harry Potter. Inclusive, eu lembro do que eu mais gostava, que ele é vivo até hoje, que é o Porra Harry Potter. Se vocês jogarem no Google, vocês acham. E, tipo assim, é muito. Tipo, depois eu abri ele aqui pra ver se ele ainda existia, e realmente existe. Depois eu até quero dar uma olhada no conteúdo que eu não lembro muito, mas eu lembro que eu amava. E toda vez era o meu site de notícias do Harry Potter. Ele, o Pottermore, que na época tinha um formato bem diferente. Na época o Pottermore, tipo, era meio que um jogo online, onde você poderia, de fato, fazer teste, daí entrar pra casa, acompanhar a trajetória de tudo dos livros e tal. E ele era bem mais fiel do que os filmes, né? Porque os filmes não são tão fiéis. Então eu lembro bem dessas vibes. Eu ia pra jogar também. Eu gostava muito de jogar Perfect World, jogar aquele. Ah, aqueles da Level Up. Muitos jogos da Level Up. Eu gostava de jogar vários que tinha. Eu lembro muito, mas Perfect World era um dos meus favoritos. Que dava pra você ter um cavalo alado, dava pra você ter, umas coisas assim bizarras, mas era muito bom. Outra coisa, agora eu vou mudar um pouco, já vou voltar para os brinquedos, porque eu lembrei de dois brinquedos que eu amava e que era o meu sonho ter. A máquina de fazer sorvete da Eliana, que era o Ah, eu meu lembro. sonho, e o My Little Pony. Eu me lembro que na época da creche ainda, eu roubei o My Little Pony da creche, porque na creche sempre tinha uns brinquedos que eram da própria creche para as crianças brincarem. E Uhum. aí, lá, eu me lembro que tinha uma My Little Pony roxa. Que, gente, pra quem não sabe o que é My Little Pony, vocês precisam ir no Google e joga My Little Pony roxo. É o Monster Gente, High dos anos 2000. é o Monster High dos anos 2000. Era a coisa mais linda do universo, gente. E aí eu peguei, eu fiz toda uma estratégia pra roubar aquele My Little Pony, botar na minha bolsa, pra chegar em casa eu brincar com My Little Pony. Cheguei em casa, brinquei horrores com My Little Pony. Aí meu pai descobriu, meu pai me deu uma surra e me mandou devolver o My Little
Bicha, duas coisas que eu queria muito era ter aquele My Little Pony e ter a maquininha de fazer sorvete da Eliana, porque aquilo era o auge. Quem tinha aquilo dali tinha tudo. E no final das contas, nunca fazia sorvete aquilo dali. Era um lixo, fazia um gelo com gosto de suco, Você já chegou a horrível. ter, amigo? Não, amiga, mas eu tinha uma prima que era riquíssima, que tinha. Então, tipo, a gente ia pra casa dela e ela, ai, deixa eu fazer um sorvete pra vocês. E aí ela fazia. Ai, amiga, e a gente comia aquilo como se fosse assim, nossa, que sorvete gostoso. Mentira! Era horrível, era horrível, Eu era só via na péssimo. TV, mas eu nunca vi uma dessa, não. Nem conheci ninguém que tinha. Eu tinha uma prima que também era, assim, a prima rica, entre aspas, e, tipo, ela tinha toda a coleção dos filmes da Disney, então, tipo, eu não tinha fita cassete em casa na época, não tinha o aparelho também, e aí eu ia pra casa dela e os filmes eu conheci praticamente todos na casa dela, porque ela que tinha, e quando eu ia pra lá eu gostava de ficar assistindo, e eu lembro que na época o meu preferido era Tarzan. Ai, é, Tarzan era tudo. eu amava Tarzan muito, durante muito tempo, até que teve até um tempo que eu enjoei de tanto que eu assistia, porque eu assistia muito Tarzan. Era em looping, assim. E o quarto dela ficava assim no andar de cima da casa. E aí eu lembro que no quarto dela é, tinha uma cabana, aquelas cabanas montáveis que tinha também, Uhum, que era muito comum. E aí ela tinha muito. ela tinha duas cabanas, na verdade, dentro do quarto dela. E o quarto dela era enorme. E aí ela tinha duas cabanas daquela e era onde ela deixava guardados os brinquedos dela. E aí ela tinha as Barbies, assim, e tal. E aí tinha o Ken também. Só que aí eu ficava com a Barbie e deixava o Ken pra ela. E aí quando a minha tia subia, eu pegava com ela e trocava. Minha tia Ai, ou minha quem mãe nunca? subia, aí eu pegava, e a gente trocava, porque eu não podia ser pego brincando com a Barbie. Nossa, eu Mas fazia era a muito mesma coisa com icônica a essa minha prima. época. Ela Era brincava muito com o meu icônica. Max Steel, que eu fui ganhar depois de velho, de presente de uma tia minha, porque, tipo, essa minha tia tinha condições também. E eu não. Aí eu era doida pelo Uhum. Max Steel, só porque ele tinha não sei o que você botava na roupa dele, ele mudava, tinha não sei o que você botava na mão e ele fazia não sei o que. Só que na época eu ganhei um bem simplesinho e ela ganhava as Barbies, só que ela não gostava das Barbie e eu gostava mais das Barbie do que do Max Steel. Aí a gente trocava, eu brincava com as Barbie e ela com o meu Max Steel. E é Eu já engraçado, tive né, Max Steel gente? também. Você já teve, Gigo? Não, amiga, nunca tive. De bonecos assim, eu sempre tive os Power Rangers, porque era da minha época. Ai, o Power Ranger que trocava a Então, cabeça! eu tinha coleção de Power Rangers, assim. Toda vez que saía uma nova temporada de Power Rangers, eu tinha todos, assim. Meu pai comprava todos pra mim, porque também não era um brinquedo caro, né? Eu não tinha Era os É. baratinho. originais. Eu não tinha os originais, porque os originais é isso que a Scarlett falou, que tipo, trocava a cabeça, Ai, amiga, tinha. não, Nossa, no amiga, meu mas era o vendia baratinho que réplica. trocava a É, cabeça mesmo. vendia na réplica na feira, eu lembro. Sim, Eu tinha Ai, desses exatamente. então, também baratinho, ah, era é tudo. Amiga, porque na e minha época não detalhe. chegou ainda, tipo, essas réplicas. Tipo, ou eram os originais ou eram os falsos que, tipo, não trocavam a Hum, cabeça. Tipo, eram iguais aham, os originais, mas a cabeça era uma só. uhum. Nossa, Mas eu menina, tinha todos. eu só comprava esses brinquedos assim que eu gostava quando eu vinha pra São Bernardo, porque eu morava em Ipatinga, em Minas. Uhum. Quando eu vinha pra São Bernardo, o meu avô me dava, porque ele sabia que, tipo, lá a gente não tinha condição de comprar essas coisas, gata. É igual, tipo, no começo você tava falando lá que meu pai me dava um monte de moeda e tal, dava. Só que assim, o negócio era, ele dava pra eu gastar, mas tinha vezes que não tinha o meu leite, não tinha a minha carne, e não porque, tipo, nossa condição não era tão ruim. Não, eu não vou ser hipócrita porque não era. Só que meu pai ficava 3, 4 meses sem vir em casa. Então, tipo, não tinha como a gente pegar dinheiro pra fazer isso. Entende? Aí, tipo, Seu pai te iludia, essa é a realidade, né, amiga? Falava que o dinheiro era seu, mas não era. Só Então, ficava. mulher, tipo, ele era. Só que aí, tipo, como a gente ficava muito tempo, ele ficava muito tempo sem vir em casa e a gente não tinha como pegar dinheiro com ele pra fazer, tipo, uma despesa, por exemplo, eu usava esse dinheiro pra comprar as coisas pra casa, porque não tinha. Oxe, gente, mas não Uhum. existia banco, não? Amiga, eu não sei que diabo que acontecia nessa época, mas não, eu não sei se minha mãe não tinha conta no banco, sei lá como é que era, mas era algum rolê assim.
Tipo, a gente só pegava dinheiro quando meu pai vinha. E também não era muito, porque meu pai pagava o caminhão e naquela época era bem mais caro, né? Uhum. E deixa eu Nossa, falar uma mas. coisa. Vocês Ah, assistiam. Vocês chegaram a pegar a época da TV Globinho, dessas Sim, coisas que passavam na TV? sim. eu queria contar antes a história da minha tour com o Max Steel, antes de mudar desse assunto. Então, Que foi muito icônica, tipo assim, eu não lembro se eu queria ter um Max Steel, mas eu lembro que ele era muito, tipo, super valorizado na época, né? E minha tia e minha mãe fizeram um bem bolado, que, tipo, na época do meu aniversário, de um dos meus aniversários, pra poder me dar um de presente. E aí a gente foi até, acho que se eu não me engano, a gente comprou até no Extra, porque, enfim. E aí, nesse dia, tava, tipo assim, a minha família foi em peso. Tinha duas tias minhas, e minha mãe com os filhos dela, minha tia com os filhos dela. é, E aí, tipo, pensa, três mulheres e uma renca de criança atrás, assim. E aí, eu lembro que a minha mãe pegou o Max Steel pra mim e tal. E aí a gente foi andando com o carrinho normal, fazendo o resto das compras, porque elas estavam comprando coisas pra casa também nesse dia. E aí eu lembro que a minha prima, ela ficou, tipo, falando que o Max Steel ia ser dela. E aí ela pegou e ela dentro do carrinho, ela ficou andando com o Max Steel, tipo, o caminho inteiro. E aí minha mãe foi e falou assim, me puxou de canto e falou: deixa com ela. E aí, quando ela esquecer, quando ela dormir, você pega, mas deixa com ela hoje. Aí eu falei, tá bom. E aí o Max Steel lá lacrado e tal. E aí a gente continuou. Foi a tour, segue o baile. E aí chegou uma hora que a gente tava, tipo, esperando a Kombi que ia levar a gente embora pra casa, né? Porque os mercados já ofereciam esse serviço. E aí eu lembro que a gente tava assim parado esperando no banco porque tinha uma fila. E aí ela foi e aí decidiram abrir, porque, enfim, ela queria pegar um negócio que tinha lá dentro, o Max Steel, ele vinha cheio de acessórios, e o meu era um escalador, alguma coisa assim. E aí ela decidiu abrir. E aí, beleza, aí decidiram. Não, não, a menina queria pegar o negócio, e aí decidiram abrir. Aí abriram e sumiu, simplesmente. As coisas, tipo, as coisas que vinham com ele sumiram. Então eu fiquei só com o boneco em si e com nenhum dos acessórios dele. Aí quem começou a chorar foi eu. Ela chorava porque ela queria o boneco pra ela, e eu chorava porque tinham perdido meu negócio e eu não queria ir embora. E aí a gente tinha que ir embora e eu lá procurando, e eu pedindo pra todo mundo achar, e já era de noite, então, tipo, tava escuro lá, não tinha uma luz perto, a gente tava meio que assim numa penumbra e não dava pra ver. E fiquei sem pro resto da vida com esse negócio. E esse Max Steel eu tive ele por muitos anos que eu guardei. E eu lembro também que eu pegava, tipo assim, roupa velha, retalho, as coisas assim que eu pedia pra minha mãe. E eu decidia costurar e fazer roupa pra ele. E eu fazia vários looks. estilista, styling, ela já fazendo o styling ali, uma coisa assim bem diferente. Eu fazia. Eu não peguei a época do Max Steel porque já Max Steel já era um desenho muito, já eu já não era mais criança ali, né? Na época do Max Steel, eu já era, tipo, já tinha que acho que 14, 15, eu já era adulto basicamente. Adulto Mas não, o mas Max Steel surgiu onde? Foi com desenho? Foi. era um desenho que passava. Por isso que eu perguntei da TV Globinho, porque Uhum. teve a TV Globinho, que foi a última era dos desenhos na TV. E antes Sim. da TV Globinho, tiveram vários outros programas. Tipo, vocês, eu não sei se chegaram a pegar a época que a Angélica era Fada Bela em Caça-Talentos. Que Caça-Talentos era uma novela infantil que passava de manhã, assim, e entre um desenho e outro, passava novela. Tipo, tinha um episódio, e aí entre um intervalo e outro, eles soltavam uns desenhos ali, que é Uhum. da minha época. Depois disso, veio a Angélica já como apresentadora infantil de desenhos animados na TV, que era uma época onde tinha Pokémon não, Digimon, que tinha até aquela Uhum. música, né? Eles vão se transformar para o mundo salvar. Juntos combatem o mal. Os Digimon são demais. Enfim, essa parte pode cortar, tá, Gabs? Não, vai ficar. E eu amava Digimon, eu tive até uma festa de aniversário deles. E aí, tipo, depois disso,
veio já a TV Globinho, onde quase não tinha apresentador, né? Era desenho atrás de desenho atrás de desenho. Eu não sei se vocês sabem o porquê acabou os desenhos na TV. Vocês sabem por quê, né? Sim, foi porque foi proibido, não foi? Teve aquele rolê. Na verdade, não foi proibido os desenhos. O que foi proibido, pra quem não sabe, inclusive, você sabe, Gabs? Não Ah, sei. tá. Ah, tá. O que foi proibido, na verdade, não eram os desenhos. É porque, Não eram os desenhos em si, sim. pra quem não sabe, entre um desenho e outro, enfim, o período da manhã, das 6 ao meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, era um período onde era tomado por propaganda de brinquedo, né? Tanto é que todos esses brinquedos que a gente está falando, a gente queria muito porque a gente via no propaganda e os amigos ricos tinham e tal, e etc. E aí chegou um momento em que foi proibido propaganda de brinquedos, porque, querendo ou não, isso fazia com que as crianças endoidassem os pais para ter aqueles brinquedos, e os pais sem condição, então era péssimo para o psicológico de uma criança. Ali acho que foi o primeiro momento onde começaram a se preocupar com o psicológico de uma criança, né? Porque se a gente ir para os anos, aí você corta para os anos 90, onde tinha diversas, assim, propagandas absurdas para criança, e que se você olhar agora, tipo, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não. Depois procurem propaganda eu tenho, você não tem, uma propaganda absurda para criança. Mas enfim, e aí eles cortaram isso. E aí as emissoras de TV começaram a ver que tipo não estava valendo a pena mais ter desenho de manhã, porque eles compravam os direitos desses desenhos, lançavam os desenhos durante o período, né, esse período da manhã, e ganhavam muita grana com as empresas de brinquedo que pagavam para fazer propaganda na TV. Como as empresas começaram a ver que, bom, a gente não pode mais fazer propaganda, então não tem por que a gente pagar ser patrocinador desses programas matinais. E aí as empresas pararam de pagar. Logo as emissoras pegaram e falaram: ah, não tá mais entrando grana, acabou esse negócio de desenho. E aí acabou os desenhos que passavam os desenhos matinais. Acabaram por causa disso. Mas olha como as empresas, tipo, como era realmente uma indústria, né? Em cima de criança, gente. Era muito absurdo, muito absurdo. Mas esse negócio de não ter, de extinguirem os desenhos da televisão é uma coisa que impactou negativamente de uma forma enorme na nossa cultura. Muito. Porque, gente, hoje em dia existe um acesso muito facilitado a YouTube, a Netflix e tal. Isso é ótimo pra gente, mas pra criança isso não é bom. Tipo assim, não é tão Exatamente. fácil para as crianças. O acesso não. Por mais que as crianças já saibam mexer nessas tecnologias, a preferência delas não vai ser para consumir esse tipo de coisa. Então você tira esse rolê da infância, né? E várias coisas que foram que foram referências pra gente na infância, a gente não encontra nada semelhante hoje em dia. E não vai encontrar mesmo. Até porque, infelizmente, a gente percebe, se a gente for olhar pra trás, que tudo isso era justamente o fruto desse negócio das crianças também serem um público-alvo das empresas, né? E as Sim, coisas e serem mais do que feitas isso, para né? elas. E mais do que isso, essas coisas todas eram construtoras de caráter para criança, né? Porque Uhum. não sei se vocês pegaram isso, mas tipo, Castelo Rá-Tim-Bum tinha uma mensagem muito forte, muito bonita por trás. O Mundo de Bikman, não sei se vocês pegaram isso, que isso talvez seja um pouco mais antigo, o Mundo de Bikman, que eles faziam coisas Não, essa de eu não peguei, não. cientista, sabe? Que era um cara que tinha uma orelha de rato e que eles faziam experiências de ciência e, enfim, experienciazinhas de Nossa, eu não lembro. química, essas coisas, assim, eles ensinavam química, ciência para Uhum. criança. E era uma coisa que, querendo ou não, ajudava muito, porque fazia a criança se interessar por outras coisas, fazer a criança até desde a coisinha da experiência do feijão no algodão, sabe? Que você aprendia, eles ensinavam isso, do algodão na TV, a batata lá, o lance da batata como fonte de energia, várias coisinhas assim que começavam ali a desenvolver a criança para um mundo um pouco melhor, né? E hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem os irmãos Nada. Neto, a gente tem Free Fire,
a gente tem esse tipo de conteúdo que não é um conteúdo, exatamente como o Gabs falou, não é um conteúdo que vai acrescentar para essa criança nesse momento, né? No momento em que ela é criança, assim. Não é estimulante para essas crianças. Eu tiro porque os meus 2 sobrinhos novos, e agora tem mais um que acabou de nascer, mas eu vejo que os meus 2 sobrinhos, tipo, a vida deles, um tem 6 e o outro tem 10. E a vida deles é ficar olhando YouTube, coisas no YouTube, assim. E não é conteúdo tipo desenho no YouTube. São Uhum. conteúdos até bem adultos. Que eu fico assim, tipo, gente, pra quê? Tipo, uó. Eu tenho um irmão que é criança ainda, e aí, tipo assim, vocês até sabem que às vezes vocês até veem eu falando com ele, porque, tipo, eu tento realmente fazer com que ele tenha assim, gostos infantis, né? Mas isso é muito difícil hoje em dia. E essa quebra, assim, que teve desse padrão, assim, na verdade, dessa cultura, assim, esse rompimento e essa mudança, nossa, mudou totalmente a forma com que as crianças, com que os indivíduos crianças lidem com a infantilidade, com a fase criança. Com a infância, né? Com a infância, exatamente. Total. Mas e outra coisa que eu queria puxar aqui, um outro gancho, que esse gancho é o gancho que eu mais dou risada quando eu lembro, que é a parte da moda na infância, né? Tipo, e entendam, gente, a gente tá falando de infância, mas a gente tá falando do nosso passado de maneira geral. Isso pega infância, adolescência, juventude, toda essa fase aí. Porque agora já somos indivíduos adultos. Mas eu me lembro muito, eu vou falar pra vocês o que era a moda na minha época, que é aquela calça, que ela se desfazia em 3 partes, assim. Era uma calça, aí tinha um zíper na canela, que ela virava uma calça capri, que também era uma moda entre os meninos daquela época, depois virou uma moda entre as meninas, e aí depois virou uma moda unissex. Mas você tirava o zíper, aí ela virava uma capri, aí depois você tirava o zíper e aí ele virava um short, um calção, assim. De tectel, eu tinha uma amarelo gema. E eu usei aquela calça como, assim, ela quase saiu andando de casa. Eu acho, inclusive, que essa calça ela saiu andando de casa e me deixou, porque eu nunca mais sei onde ela foi parar. Mas essa calça era o auge e o ápice da moda na minha época, assim. E na de vocês, eu quero saber o que vocês, tipo, usaram muito, muito, muito. Eu já tive dessa calça, eu também usava bastante a que eu tinha, mas eu não lembro dela ter 3 repartições, não. Pra mim era só 2. Essa aqui, tipo, de calça, ela virava esse bermudão que ficava abaixo do joelho, sabe? Uhum. Agora, mais uma coisa, eu não sei, amiga, na verdade, se tinha alguma coisa em específico que eu usava bastante. Eu sei que eu sempre gostava muito de usar coisa com estampa, sabe? Com animação, geralmente, estampa dos desenhos que eu gostava. Uhum. Isso eu sei que era uma coisa que tinha bastante no meu armário. Agora, uma das coisas que eu acho mais estranha e feia dessa época era quando. Porque tudo tinha uma coisa assim que o jeans, que era voltado pro jeans. Então tinha coisas que era de outro tecido, que era de outra vibe, que tinha estampa de jeans. Ai, sim! E isso vale lembrar que muito provavelmente tem influência dos ícones da época, Com certeza. Britney e Justin, que colocaram o jeans assim no ápice, no auge dos anos 2000, assim, Era premiação e as gatas tava com o jeans cintura baixa. com tudo de jeans, sim. E aí depois ainda veio aquela moda da sobreposição, que eu acho que a Gabriel ela ficou ali naquela época, porque a Gabriel gosta de sobreposição. A Gabriel tem cara de que gosta de sobreposição. Ai, me respeita. Que era a camisona, a camiseta de manga longa, mais uma camiseta por cima da camiseta de manga longa. Não, nunca fiz isso não, me Ah, respeita. fez! Você tem cara de que fez. Mas eu amava aquelas 3/4, sabe? Manga 3/4, Sei, que para no sei. cotovelo e tal. Eu A amava de essas. skatista. E É. vocês, cara, o que que era moda? Scarlett naquela época já fazia drag, usava aquelas prisilinhas de borboleta no O cabelo. rabo. Não, Ah, menina. essas presilhinhas eram muito feias, meu Deus. Mas, tipo, gente, sinceramente, de coisa de moda, assim, eu não lembro de muita coisa que eu usava, mas eu lembro que, tipo, uma das coisas que lá na onde eu morava era uma coisa muito presente, era, tipo, a regata.
Regata, Uhum. regata era uma coisa que, tipo, pra tudo quanto é lado que você ia, não existia gente com camiseta de manga. Era, tipo, regata pra tudo quanto é lado. Era regata e bermuda, regata e bermuda, regata e bermuda. E o mais, E, e o mais legal, que era umas regata bem colada, né, amiga? Era umas regata assim que puta que pariu. amiga, não. Juro Ai, que pra mim não. não Na era. minha época era as regata muito colada, muito colada. Pra mim não era. A moda era, tipo, era isso, tipo, a regata e bermuda. Se a bermuda não era jeans, era sempre um tecido muito parecido com jeans, e eu não digo, tipo, na coloração, eu digo na textura dela mesmo. Uhum. Era essa a moda da época. É a regata com a bermuda e sempre um cinto de tecido. Ai, o Sempre. cinto! Ai, o auge. E aquela Era calça, desse jeito. vocês lembram da calça galinha? Calça Calça galinha? galinha? Que era uma calça, que ela era tipo um tecido que parecia uma legging, só que de pano, e que ela é toda desfiada, toda, do começo ao fim desfiada, e normalmente branca. Então ficava parecendo uma galinha depenada, assim. As meninas usavam muito aquela calça. Gente, vocês não lembram da calça Tipo galinha? legging, não. Não. Gente! Bicha, Mas, não. tipo, duas coisas, tipo, que eu lembrei aqui, que eram, tipo assim, outras coisas. Eu só vou trazer as coisas que eu achava bizarras, gente. Que era os anéis de plástico. Porque, tipo assim, tinha aqueles anéis de criança, mas os adultos também usavam anéis de plástico. E era muito feio o anel de plástico, gente. O anel de Ai, anel de plástico, plástico, é verdade. o sandalhão azaleia. Aquele sandalhão que parecia feito de espuma. As Não é botas espuma. plataforma. Como é o nome daquele negócio? Isopor. A Que era bota enorme, assim. plataforma de camurça, gente do Sim, amiga, que era céu. enorme. E também tinha aquelas meias que eram muito moda, assim, aquelas meias grandona que vinha até a coxa, assim, que era toda listrada, colorida. Ai, as meia Avril Lavigne. Sim, essas três coisas, assim, eram icônicas, assim, de bizarro. Essa eu não me lembro. Ah, tá, das meias eu lembrei agora, lembrei. Mas do anel, você lembra que tinha muitos anéis de plástico, tipo. Amiga, eu lembro muito do anel de coco, que depois, né, virou um ápice Ícone sapatônico. ínico sapatônico, exatamente, ícone sapatônico. Amiga, lembra Mas daquele anel que vendia nas balas, que ele vinha grudado nas balas? Tinha uns anéis pra adulto que ele era mais ou lembro. menos daquele jeito. Tipo, naquele Ave mesmo Nossa, material, Maria. só credo. que. Eu não lembro de Sim, cor. gente. E pulseira de miçanga auge também, todo mundo tinha Amiga, as pulseirinhas de miçanga. eu comprava miçanga pra fazer as minhas, eu e minha prima. Teve até Eu uma vez que a também. gente deu a doida de sair na rua pra vender as pulseiras que nós fazia. Eu também. Todo mundo queria ganhar dinheiro com pulseira naquela época, né? Que era o auge. Sim. Sim. E as histórias que tinham por trás das pulseiras, sobre as cores e tal, Ai, que mas elas tinham um isso aí significado já foi. macabro. Isso aí já foi bem depois, que era aquele babado das pulseiras de elástico, de plástico Sim. e tal, que Mas todo também, mas isso foi mundo. dentro da minha infância também, não foi não? Pra Nossa, tu? foi na adolescência. Não, amiga, isso daí tinha desde a época que tava no ensino fundamental 1 e você tem a mesma idade que eu. É, Talvez. É que você era de Minas, né? Talvez não fosse cultura lá. nossa, sim, não foi mesmo, não foi mesmo. Mas aqui já tinha nessa época, desde quando eu era menor. Tipo assim, aí quando eu entrei no ensino fundamental 2 que tava lá pra quinta, sexta série, que foi aí que começou as tours sobre as cores terem um significado. Mas essas pulseiras já existiam há muito tempo. Amiga, pra tu ter ideia, tipo, lá onde eu morava, as coisas, tipo, quando eu vinha pra cá de viagem, eu me deparava com um monte de novidade. E se eu chegasse com alguma coisa, tipo, que eu via aqui lá só chegava, tipo, sei lá, 3, 4 meses depois que eu voltava das férias da escola, que eu voltava pra escola e que todo mundo via. Porque, tipo, lá as coisas eram muito atrasadas. E detalhe, as coisas lá ainda são atrasadas. Tipo, eu fui pra lá, eu morei lá durante. Morei não, né? Fui passar, eu acho que, não sei se foram 2 ou 3 meses, há uns 2 anos. Não, minto. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, que minha tia tinha feito uma cirurgia. E eu fui pra Uhum. lá. E, tipo assim, eu já era a baladeira e tal, já tinha trabalhado em boate, tanana, tanana. Amiga, eu juro pra você que lá não tem balada. Lá não tem as coisas, tipo, esse costume que a gente tem aqui de, tipo, se encontrar, os amigos, mesmo que seja, tipo, na casa um do outro. Lá não tem isso. Lá não existe isso. É um negócio muito atrasado. Chocado. Muito atrasado, eu te juro.
E, tipo, quando eu chego lá, às vezes eu até me sinto estranho, porque, mano, parece que eles estagnam numa certa idade e param ali, sabe? Passada, Uhum. amiga. Olha lá que o povo dessa cidade vai te criticar. Você vai ser bastante criticada, viu? É verdade, ela tá aí, ó, difamando completamente a Amiga, o cidade que pior ela é que não cresceu. imagina. Tipo, até os meus parentes, quando vêm de lá, que chegam aqui, ficam às vezes abismados com algumas coisas que acontecem aqui, porque lá não tem. Lá não existe. Oxi. Não, Pois eu é. não vou, não vou dizer que me impressiono muito e que acho isso uma coisa de outro mundo, porque lá em Sergipe também é assim, onde minha avó materna mora. Tipo, Uhum. quando a gente vai pra lá, é umas coisas assim, e tipo assim, o pessoal fala, nossa, nunca tive isso, dá um pra mim, não sei o que lá. E eles acham que aqui em São Paulo, o povo tem uma vida muito, tipo assim, luxo, consigo o que eu quero, as coisas são fáceis de conseguir. Tanto é que, tipo assim, quando a gente vai pra lá, o povo daqui de São Paulo vai pra lá, eles vivem pedindo, me dá celular, me dá um computador, me dá essas coisas, porque eles acham que é muito fácil pra gente aqui conseguir ter essas coisas, sabe? Uhum. E Então, tipo assim, realmente é, né? E realmente é. O acesso é outro, comparado amiga, mas né? o dinheiro é outro. Ó, eu É. mandei uma foto pra você dos anéis que eu falei que existiam, pra vocês darem uma olhada. Mandei duas Ai, eu fotos. tô aqui procurando a calça de galinha que eu queria mostrar pra vocês, mas eu não acho a calça galinha, gente. Dá E uma essa olhada calça nesses anéis e vê galinha, se lembra. a Não calça lembro. galinha foi um auge. Cadê? Peraí. Tu mandou aonde, Gabs? Que eu não tô No achando. Whats, mandei no Whats. Ah, Eu tá. sei que eu não lembro desses anéis. Então. Peraí. Ai, eu achava muito feio. Eu achava, não acho. É, E, ti- né? e tipo, você vê essas palhaçadas na. Ah, eu lembro disso. Meu Deus, isso é muito velho. Sim. Ah, eu lembro que, tipo, até adulto usava isso. E esses anéis de plástico eram muito feios. Meu Deus. Ai, que vergonha. E eu já tive um desse. Ai, o pior é que eu já tive um desse. É, por isso que hoje ela segue no ramo da música, agora na moda. Gata, mas Graça, na época era moda. Se na época era moda, eu tava no auge. ainda bem que hoje tem stylist, né, amiga? Ainda bem que tem, mas mesmo assim, amiga, na época era o auge, então eu tava no auge também. Gente, e a bolsa de cachorro, vocês lembram? Ai, sim, a bolsa de cachorro, que era também um ícone dos anos 2000. Ícone, ícone, ícone. Só A quem bolsa de viveu sabe. cachorro, a tatuagem de beijo, a tatuagem de borboleta, o piercing no umbigo, tudo coisa anos A 2000. estrela no ombro. A estrela no... A O estrela coelhinho no da ombro é o Playboy da auge. virilha. Ah, e outra coisa, as marcas naquela época era uma logomania que voltou agora, né, acho que 2018, 2019, voltou com tudo o lance da logomania, né, que era tipo as marcas, tudo, as estampas eram com o nome das marcas, tipo, o que era, por exemplo, nos anos 2000 a gente tinha a Bad Boy, a Freedom, que era a marca de sapato, que era o auge. Tinha. Depois da Bad Boy fizeram a Bad Girl, a Bad Cat, enfim, essas marcas que eram auge naquela época. Aí hoje, corta para os anos, né, 2018, 2019, que todo mundo tem a camisinha, né? A camiseta da Supreme, o cinto da Louis Vuitton, todo mundo. É a mesma coisa. Olha como a moda ela vai se repetindo, né? E a Uhum. coisa da logomania era absurda naquela época, absurda. Todo mundo queria ter uma calça ou um shortinho da Bad Boy com aqueles dois olhos horrível Eu tenho até atrás da hoje um bunda. shortinho da Bad Boy. Ai, horrível, horrível, Coragem, horrível. amiga. Coragem. E a gente achava o auge, o auge, o auge. Eu Aqueles lembrei. óculos que voltaram com tudo agora, eu não gosto, mas tem gente que gosta, enfim. A maior parte Nossa, dos óculos, de modelo de óculos daquela época era feio demais. A maior parte. Eu lembrei de dois brinquedos também que eram icônicos, tipo, que era o bichinho virtual e aquela luzinha magnética, lembra? A luzinha magnética eu lembro, e o bichinho virtual, para quem não sabe, pode ser que na sua cidade, bichinho virtual seja chamado de Tamagotchi, Que era o nome certo, na verdade. que era o nome certo.
É porque, se eu não me engano, é japonês ou chinês, né? E aí, quando chegou aqui no Brasil, Uhum. a gente adaptou pra bichinho virtual. Gente, é verdade. Tinha aqueles notebookzinho que eu não sei o nome, nem sei se tem um nome específico, que era o Laptop, notebook o laptop da Xuxa, o celular da Xuxa. celular. É, e tinha. Que saudade. Vocês tinham o celular da Xuxa? Que ele só tinha, tipo assim, ele tinha vários botões, e os botões só funcionavam pra tocar uma mesma música, que era uma música de celular tocando. Não, eu tinha o celular dos Não. Power Rangers. Do que? Dos Power Rangers? É, Celular? é. Chocado, acho que dos Power Nossa, Rangers eu nunca vi. dessa mesma época, que, tipo, eu andava nas feiras, né? Então, Uhum. tipo, depois que eles viram que o celular da Xuxa, o celular da Hello Kitty, esses negócios tudo fez sucesso, eles foram lançando vários outros. Aí eles fizeram pros meninos, porque menino usa azul e gosta de Power Ranger. Menina, Gente, tinha aquela pasta de dente que ela só servia pra você comer, a pasta Tandy, vocês lembram? A pasta Tandy, que até adulto queria ter, né? Sim. E aqueles palitos de sorvete? Tinham dois tipos de palito de sorvete também que eu lembro que acho que hoje não existe mais. Um era aquele que ele era tipo, de tinha plástico. vários furos com formas geométricas de plástico. E tinha um outro que ele também era de plástico, mas ele tinha cheiro de tutti-frutti. Não, eu lembro de um sorvete que vinha no palito. Eu acho que eu já contei essa história, né? Do sorvete que vinha no palito, ele explodia na boca, né? Uhum. Que ele era Você todo contou no outro rosa. episódio, né? Isso, aí ele explodia na boca e dentro tinha, tipo, vale mais um sorvete, vale mais um Uhum. picolé, coisas assim. Uhum. Isso eu lembro. Ah, mas é isso, acho que fizemos mais um apanhadão sobre infância, anos 2000, adolescência e toda essa fase aí. Acho que temos, né, meninas? Eu acho também que a gente tem, porque a gente fez real um apanhadão e a gente trouxe muita coisa que tinha ficado de fora no outro episódio, né? Tanto é que é por isso Sim. que a gente decidiu fazer uma parte 2 porque tinha muitas lembranças que a gente precisava botar, deixar gravada aqui e trazer pra vocês. E por mim, nossa, fechamos muito bem essa era da infância. Eu acho que temos com certeza. E bom, uma vez que temos, outra coisa que temos aqui também é o nosso quadro de indicações, onde a gente indica coisas, que é o É Muita Caralhação. E roda a vinheta. É muita caralhação! Não é muita caralhação, a gente indica coisas, uma coisa que foi legal pra gente essa semana, uma coisa que a gente tá assistindo, uma coisa que a gente tá vendo, uma coisa que a gente tá gostando. Enfim, é um quadro de indicações. E vamos começar por quem? Quem tem aí coisas pra indicar, essa é a hora. Então, gente, eu vou começar aqui com a minha indicação. Minha indicação de hoje é para quem gosta de filmes, séries, desenhos, coisas do tipo do mundo LGBT. Eu vou indicar um Instagram, que eles têm Instagram, eles têm página no Facebook e eles têm site. O nome deste Instagram é @cinemaLGBT. Lá eles postam filmes, séries, tudo que envolva a teledramaturgia. Teledramaturgia não, isso tá errado. Tudo que envolva filmes e séries LGBT tem lá. Eles postam muita dica, muito filme legal. Postam sinopses, postam frasezinhas, tipo, com as cenas e a frase que a pessoa falou que marca muito dentro do filme para você repostar em status, em stories, enfim. Eu acompanho eles bastante para procurar lá filmes que eu nunca vi, que eu tenho que conhecer, que eu quero conhecer. Para quem gosta muito desse universo, eu indico super. @cinemaLGBT no Instagram. E o site é Cinema LGBT, página no Facebook, a mesma coisa, só procurarem lá. Tudo LGBT. Pra você que é LGBT, seja LGBT mais um pouco. E vá conferir. Gabs. Gente, minha indicação de hoje, na verdade são duas, mas elas são quase que a mesma coisa. O primeiro, são dois perfis no Instagram. O primeiro é o @velha geração geracal, né, sem os acentos, geração BR. E o segundo é o anos 80, 90, 2000 underline. Ambos são perfis com esse episódio foi um episódio de nostalgia, falando da nossa infância e tal, e ambos são perfis com várias postagens de coisas dessas épocas. Um é de 80, 90, 2000, igual o nome diz, e o outro é mais focado nos anos 2000. Mas vale muito a pena dar uma olhada,
Principalmente se você viveu nessa época, porque você vai relembrar de muita coisa que existia nessa época que você nem lembrava mais. E pra quem não viveu nessa época, é bom que já conhece e pega as referências do que tinha nessa época e que você nunca pôde viver e ver. Então, essas minhas duas indicações de hoje, fazendo jus ao nosso tema. Ambos são todos voltados pra esse rolê de época mesmo, né? Sim. Entendi, gosto. Eu tô tentando achar aqui. Você pode repetir o arroba, que eu não tô conseguindo localizar. O primeiro é Velha Geração BR e o segundo é Anos 80, 90, 2000 Underline. Nossa, mas anos 80, 90, tudo junto. E tipo assim, anos, e aí você vai colocar em número, né, os anos, 80, 90, 2000, 80, 90, 2000, underline. Ai, achei. Segui. Bom, a minha indicação dessa vez também é um perfil no Instagram, é uma drag, inclusive, que eu tô achando ela assim, tipo, por tudo. Ela é simplesmente incrível, ela faz umas maquiagens absurdamente absurdas e que eu tô apaixonado pela estética, pela criatividade que a gata tem, porque a gata é criativa, ela não faz mais do mesmo e eu acho que ela é, tipo, uma gata genial. O nome do arroba é @Drian, Drian, de navio, Drian, underline, Bautista. Uou. Gente, essa gata, ela é, assim, pra mim, eu tô aficionado no Instagram dela, nas makes que ela faz. Ela tem uma estética absurda e tudo que ela faz eu vejo assim que tem muita dedicação e é muito perfeita. A gata é polida, a gata é assim bizarra. Ela é incrível, assim. Então, você que tá começando a fazer drag, ou você que já faz drag, tá sem inspiração, tá sem saber o que fazer, ou tá querendo encontrar uma nova estética, vai dar uma olhada nessa gata aqui, porque ela tem, assim, dicas incríveis pra make, enfim, as ideias dela são absurdamente incríveis. Eu fico muito chocado com tudo que ela posta, assim, e eu tô viciado. Então sigam Adrian underline Bautista. Ela é absurda de maravilhosa. Nossa, eu tô olhando adoro aqui, a amiga, eu tô estética muito dela. chocado. É muito Eu já tinha perfeita. visto algumas publicações de algumas makes que ela fez e olha, gata, a bicha dá o nome. Mano, eu fico apaixonada por tudo que ela posta. Tudo. É Sim, muito sim. perfeito. Eu tô E vendo uma aqui que tinha uma técnica foto que eu já. muito rica. Eu tô vendo aqui que tinha uma foto dela que eu já tinha curtido, mas eu não tava seguindo ainda. Agora eu vou seguir. E eu também tenho uma outra indicação que eu quero dar, já que Gabs deu duas, eu vou dar uma pop-up aqui também, que é o Instagram. Ela gosta de gourmetizar as duas indicações dizendo que é pop-up, a segunda. Não, então eu não vou dar, vou deixar essa indicação para o próximo episódio. Não, amiga, fala, mas são duas indicações, uai, não tem problema. Não, deixa, eu vou guardar essa. Não, eu vou dar sim. Ah, meu cu. Essa indicação é para você. É porque eu lembrei dela agora, porque eu tô olhando aqui. E eu, a Scarlett e a Gabs, a gente estava esses dias atrás falando sobre decoração, mudança de decoração. Quem conhece meu quarto sabe que meu quarto é preto com cinza e tal, e eu tô querendo muito mudar. Já tô enjoado, já vai fazer uns 2, 3 anos que eu tô com esse quarto desse jeito, e eu tô querendo mudar. E eu queria indicar uma pessoa, né, que é incrível, assim. Eu acredito que ele seja design e arquiteto, alguma coisa assim. O Instagram dele não explica muito bem o que é, mas eu acredito que seja isso. Acho que ele é um arquiteto barra design e, enfim, de interiores. Ele é incrível. O que importa mesmo, é que ele é incrível. E todos os posts e as imagens e as decorações e as coisas que ele faz são absurdas, absurdamente incríveis. E eu tô apaixonado. Ele tem sido referência e inspiração para coisas que eu quero fazer no futuro aqui em casa, no meu quarto, enfim. Que é o Instagram do Lot Lot. Então é Lott, Lot. É o Instagram do Michel Lott. Ele é incrível. Ele faz uns. Assim, gente, se você quer ideias de decoração, cores, tintas,
vai no Instagram dele agora e dá uma olhada, ele dá dicas, ele tem enfim, um olhar lindo para combinação de cores, decoração, ele é incrível. Eu tô apaixonado, inclusive quero para minha vida, enfim. Michel Lotti, parabéns pelo trabalho incrível que você faz. Sigam, porque vale muito, muito a pena. E vocês vão tirar várias ideias incríveis para decorar quarto. Se você tá em dúvida de que cor pintar e tal, ele tem lá umas dicas incríveis. É isso. Essas são as minhas 2 indicações. Achei tudo, gostei, tô dando uma olhada aqui. E bom, dito isso, temos as indicações. Agora a gente vai para um quadro que já não é para indicar, é para repudiar, é a nossa nota de repúdio. É o Amiga Não Tem Como Defender. Então, ó, solta a vinheta, amiga. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado, bicho. Eu te adoro, bicho. Não faz isso, não faz isso com a gente. No Amiga Não Tem Como Defender, a gente solta a nota de repúdio a coisas que estão acontecendo, que aconteceram, e que a gente está indignada e que não está concordando, não está gostando, enfim, é a nossa nota de repúdio. Então, eu já vou começar aqui com o que não tem como defender para mim. Eu vi hoje, inclusive, um post que fizeram sobre a situação do ator Paulo Gustavo, que, enfim, inclusive eu quero deixar aqui, Paulo Gustavo, eu espero que você se cure o mais rápido possível, que tudo isso passe. Tô torcendo muito para que você fique bem, para que você supere essa situação. Para quem não sabe, infelizmente, o Paulo Gustavo ele pegou Covid e ele tá no hospital tratando disso, e ele já passou por uma fase bem crítica, e agora as coisas estão melhorando. Mas a minha nota de repúdio são para esses sites e para esses jornais e para esses portais que ficam colocando fake news a respeito da situação do Paulo Gustavo, sabe? Eu até indico que quem quiser realmente saber sobre como anda a situação do Paulo Gustavo, chequem sempre no Instagram do Paulo Gustavo ou do Thales, marido do Paulo Gustavo, porque eu acredito que lá eles estão trazendo as informações a respeito da situação dele na medida do possível e, enfim, as informações vêm de forma correta para vocês. Porque tem alguns sites aí especulando e fazendo e colocando informações que não são verdade, enfim, fake news, né? Novamente fake news e o pior, fake news com uma coisa séria, né? Com a situação da vida de uma pessoa que está aí lutando contra enfim, essa praga que é esse vírus. Então, nota de repúdio, assim, não tem como defender você que está usando essas notícias, essas informações para ganhar like, para ganhar view, ou para, enfim, chamar atenção para o seu site. Tipo, não façam isso. Tem muita gente aí fazendo oração, tem muita gente aí torcendo, mandando boas energias, e eu não acho justo que esses portais façam isso, né? Distorçam a informação e a situação de saúde de uma pessoa que está ali lutando para sobreviver. E esse é o meu não tem como defender. Não tem mesmo. É que eu vi o Marcos Magela, que é um dos melhores amigos do Paulo Gustavo, também falando a respeito disso, né? O quanto é horrível, e eu realmente achei muito absurdo que tenham pessoas fazendo isso. Não é nada de novo sob o sol, né, amiga? Isso é o que mais acontece. O povo sensacionalista querendo ganhar buzz em cima da desgraça alheia. Exatamente. Mas e vocês, meninas? Quem vai agora? O meu não tem como defender de hoje vai mais uma vez para uma rede social muito querida, que é o Instagram. Tipo assim, porque gente, além de tudo, eu preciso até pesquisar para ver como é que eu faço para sair desse buraco que eu me enfiei dentro do Instagram. Porque fora todos os problemas que a gente sempre vem falando sobre com o Instagram, eu ainda tô no grupo beta deles. Então eu atualizo. Já tá ruim pra todo mundo que usa. Imagina pra quem tá no grupo beta que testa esses bugs deles antes de todo mundo. E aí eu tô no grupo beta deles, então, tipo, tô recebendo as atualizações e simplesmente nada funciona. Eu preciso sair do grupo beta. E Instagram, pelo amor de Deus, se você
Se você, meu anjo, tem o grupo beta, deixa os bugs pros beta e quem quiser continuar pode ficar, porque eu vou sair, tá, gente? Mas deixa os bugs pros beta e arruma logo essa rede social, porque ninguém aguenta mais esses bugs e tá muito triste a situação, gente. E aí, agora eles ainda. Detalhe, né? Que a rede social tá ruim e o que que eles estão fazendo? Cada vez mais integrando com o Facebook, para as duas afundar de vez junto. Eu não sei o que eles estão achando que eles vão ganhar com isso, né? Ai, Mas hoje. sim. Hoje eles já lançaram, tipo, hoje não, essa semana eles já lançaram aquela ferramenta que vai unificar totalmente o Messenger com o Instagram, né? E aí cada vez mais eles estão fazendo essa junção, mas, gente, não tá dando certo. Nossa, Você sim. Esse tá negócio de cada. linkar No só meu vai caso, cagar. na segunda-feira, unificou tudo agora. Tipo, eu recebo as mensagens. Eu não vi muita diferença, só que as cores mudaram para roxo aqui no Instagram. Isso. E acho que agora tem até Mas como personalizar, amigo, pelo que eu tava lendo, viu? Tem. tem. Mas eu não vou mexer, não, amiga, porque eu sei que quanto mais a gente mexe no Instagram, parece que piora. Então, tipo, Uhum. eu só atualizei porque ele me forçou a atualizar para essa versão mesmo, e aí atualizei, mas realmente. Bom, a gente não precisa nem falar, né? Engajamento, lixo. Algoritmo, lixo. E assim vai, e tende só a piorar. Eu espero que Sim, melhore. sim. Espero, mas eu já falei aqui algumas vezes e repito. Muito em breve, corram pro Social Hive, porque o Instagram vai morrer. Ai, amigo, só tô esperando lançar logo pra Android porque eu quero baixar real, e eu preciso muito sair desse grupo beta. Só tem bug. Só tem bug no meu Instagram. Nada funciona direito. Amiga, mas se eu não me engano, dá pra você desfazer. Eu só não lembro como, mas depois eu vou dar uma olhada e te falar. Tá bem, amiga. E o seu, qual é? O que que você não vai defender essa semana? Gente, o meu não tem como defender dessa semana. Vai pra um caso que eu vi. Eu não acho que foi ontem à noite que eu tava. Enfim, tava sem sono, fiquei no Twitter um bom tempo. E saiu um babadinho de que Pedro Bial, fazendo graça, disse que se rolasse uma entrevista com o Lula, só ia entrevistar ele perante a um detector de mentiras. O Oxi! por... Pois é, menina, o porquê disso eu não sei. Mas aí o que eu fico pensando é, ele entrevistou tanta gente podre, tanta gente que, tipo assim, se você for julgar, ai, se ele tá querendo julgar o Lula, enfim, tantas outras pessoas com podres 10 mil vezes piores, sabe? Mas E não, pera, deixa eu entender. Ele falou isso ou e- saiu em algum lugar? ele falou isso, que só entrevistaria Lula com um detector de mentiras. Ai, 17 com força, certeza. Pois é, menina. Aquelas. Enfim, já entrevistou um monte de gente, sabe? E nunca exigiu isso. Inclusive, entrevistou pessoas que, como eu disse antes, tem coisas que fizeram que, enfim, né? Se for pra julgar, olha o tamanho do BO dessas outras pessoas que ele entrevistou. E agora ele vem com graça com essa. Fala, fofa, eu acho que você tá envolvida aí com um negócio que, se for pra pegar o que não dá pra defender, a gente não vai te defender inteiro. Mas enfim, era só isso que eu queria dizer mesmo. Esse é o meu não tem como defender de hoje. Eu não sei, eu vou querer ver essa notícia direito, porque o Pedro Bial é uma pessoa que tem uma credibilidade muito grande. Então, eu quero ouvir isso da boca dele, eu quero ver essa notícia direitinho pra ter certeza, porque não sei, hein, Pedro Bial, já me decepcionei com muita gente esses 2 últimos anos, hein? Não quero me decepcionar com você. O que você quer fazer máquina da verdade com Lula? Você tá achando que você é o quê? O Gilberto Barros? Para de ser doido! Não sei se vocês Então, lembram, tá. né? Falando, já que a gente tá no episódio nos 2000 aí, passado, infância, não sei se vocês lembram do Gilberto Barros com Máquina da Verdade, que era um lixo. Eu Um lembro. lixo. Inclusive, outro que é um lixo também. Mas enfim, segue a vida. Segue o programa. Segue o Ai, programa. meninas, então é isso, né? Nós temos. Eu acho que temos, eu acho que podemos dizer que temos. Acho que estamos cansadas porque fizemos uma viagem assim no espaço-tempo e, né, demanda muita energia para fazer essa viagem. Sim, Porque, eu porque concordo. choras, Bruno Borges? Inclusive, eu não lembrei o nome do menino no episódio passado, mas é esse, é Bruno Borges. Se vocês não souberem da história do menino do Acre, pesquisem.
Eu falei, menina, eu falei que eu ia pesquisar o nome do menino pra falar e não pesquisei. Só depois eu vi no episódio é que eu reparei. É doida, bicho. O auge. Bom, temos. Temos, meninas, eu quero só lembrar aqui para todas vocês seguirem a gente em todas as redes sociais. Somos podcast Aquele Ditado em Todas. Lembrar vocês também de ativarem o sininho de notificação em todas as plataformas de streaming. E seguir a gente, porque isso aí é muito importante. Vai fazer com que o nosso episódio seja entregue para as outras pessoas que ainda não nos acompanham, fazendo com que elas nos conheçam e comecem a nos acompanhar. E quero que vocês ativem também o sininho de notificação no Instagram, porque toda segunda-feira, antes de sair o nosso episódio, nós postamos o nosso spoiler, tá? Não é só nas plataformas, como disse Gabs no começo do episódio. Estou repetindo aqui que é para lembrar todo mundo, porque eu sei que tem muita gente aí que tá acompanhando a gente, mas ainda não tá seguindo, tá? Então vão lá seguir a gente. E sigam a gente também nas nossas redes sociais. Tá? Nosso Instagram, pessoal, o meu é @ScarlettFerri. Guigo, qual é o seu? @oficial Tidinha. Ai, idiota. @oficial sério, Guigo. @oficial Guigo. Me sigam. E sigam O a Tidinha meu- também, que O ela é da um Gabs ícone. a gente não precisa saber. O meu é Gabriel. Ah, essa piada já tá velha, linda. Não vai mudar repertório? Então, tchau do podcast. Ai, O meu é Gabs, tá Gabriel velha igual- 1997 Neto. O meu arroba é Gabriel 1997 Obrigada, Neto no foi Instagram. silenciada, Foi silenciada, chega, acabou. A gente não... Ai, linda. O editor sou eu. Quem pode silenciar alguém sou eu. Ai, acabou, gata. Você pode me silenciar, mas minha voz ecoa aos 4 cantos do universo. E aí, gata, fala direito a rede social. Eu vou cortar sua voz, amiga. Meu nome vai estar lá. Minha rede social vai estar bem falada do jeito que foi. Ai, você é uma ridícula, tá vendo, gente? Quando eu falo que ela é editora e ela corta as coisas pra fazer as coisas que convém a ela dar certo. É isso. Bring back my girls. Bring back my girls. Bring back my Não, girls. não tem Big Bang, Tá. agora é- Acabamos. agora Beijo. Amamos vocês. Fiquem é com Deus. fala. Bye, Lorenas. Bye. Ai, tchau, chega.